Bom dia a todos e a todas. Passamos agora a fazer a correção dos exercícios propostos sobre hidrostática. Tá? E a primeira questão diz o seguinte: qual a massa de uma chapa de ferro? Então ele quer que você determine qual a massa de uma chapa de ferro que tem volume de 650 centímetros cúbicos. Então o volume dessa chapa é de 650 centímetros cúbicos. E aí ele me disse que a densidade absoluta, ou a massa específica do ferro, né, ela está valendo 7,8 gramas por centímetro cúbico. Bom, a relação que eu tenho de massa específica, massa e volume é essa daqui. Massa específica é igual a massa sobre volume. Se eu passo o volume para cá, que está dividindo, multiplicando, eu fico com a minha massa sozinha. Então vai ficar massa igual a massa específica vezes o volume. Tá? A massa específica já está em centímetros cúbicos, o volume também já está em centímetros cúbicos, então quer dizer que eu vou achar a minha massa em gramas. Então está tudo ok. Então a minha massa vai ser 7,8 gramas por centímetro cúbico vezes o volume, que é de 650 centímetros cúbicos. E aí você vai lá na calculadora, faz essa multiplicação aqui, 7,8 vezes 650, e você encontra uma massa de 5.070 gramas, certo? Bom, no próximo exercício a gente encontra o seguinte: a densidade da água, então ele está falando que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Mantendo-se a temperatura constante, mais para frente a gente vai ver qual que é a influência da temperatura na análise da densidade. Qual é a massa de 200 centímetros cúbicos de água? Então eu tenho um volume de 200 centímetros cúbicos. Novamente, tá? Densidade é massa sobre volume. Se o meu objetivo é calcular a massa, o volume vai para lá multiplicando, né? Então, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. O volume são de 200 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico e centímetro cúbico, a massa vai estar, no final das contas, em gramas, né? Então, a massa é de 200 gramas de água, ok? Bom, a densidade absoluta da gasolina é de 0,7 gramas por centímetro cúbico. Então, a massa específica da gasolina, 0,7 gramas por centímetro cúbico. Qual é o volume ocupado por 420 gramas de gasolina? Então, eu tenho uma massa de 420 gramas e ele quer saber o volume. Então, vamos lá. Massa específica é igual a massa sobre volume. Eu estou querendo calcular o volume. Então, simplesmente eu vou trocar a massa específica e o volume de lugares e eu vou ter essa expressão aqui. Que o volume vai ser a massa dividido pela massa específica, ou seja, 420 gramas dividido por 0,7, tá? Isso vai me dar um volume de, vai lá na calculadora rapidinho, faz o cálculo, 600 centímetros cúbicos. Ok? Próxima questão. A densidade absoluta do mercúrio. Então, a massa específica do mercúrio é de 13,6 gramas por centímetro cúbico. E ele quer saber o volume ocupado por 680 gramas dessa substância. Então, a massa é de 680 gramas. Então, vou aproveitar aquilo que a gente acabou de fazer, né, que o volume é igual a massa sobre a massa específica. Então, o volume vai ficar 680 sobre 13,6. E aí esse volume, então, 680 dividido por 13,6. Isso aqui vai dar 50 centímetros cúbicos. Ok? Próxima questão.
Vários meninos ganharam uma grande barra de chocolate, que foi dividida entre eles. A densidade de cada pedaço é maior, menor ou igual à densidade da barra? Bom, a gente está falando de uma barra de chocolate. A partir do momento em que ela foi dividida, não houve qualquer comentário de que ela foi pressionada, que ela foi aquecida, enfim, tá? Então, se eu tenho uma barra de chocolate e ela foi quebrada em diversos outros pedaços, tá? A densidade de cada pedaço é igual à densidade da barra. Por quê? A densidade do chocolate ela vai ser uma constante, tá? Bom, cada pedaço diminuiu o seu volume e proporcionalmente também diminuiu a sua massa. Mas a densidade do chocolate em si, essa não vai ser alterada, ok? Um pedaço de pão, agora, olha só, diferentemente do exercício anterior, ele é comprimido por uma pessoa entre suas mãos. Bom, então, primeiro, a massa do pão. Bom, se eu tinha 50 gramas de pão, agora simplesmente eu vou ter 50 gramas de pão amassado. Então, quer dizer que a massa desse pão continua igual, tá? O volume é o espaço que ele está ocupando ali dentro daquilo que a gente consegue visualizar, né? Então, quer dizer que nesse caso aqui, o volume diminuiu. Agora, a densidade do pão. Bom, densidade é massa sobre volume. Se esse volume diminuiu, significa dizer que essa densidade vai aumentar. Porque a mesma massa está ocupando um espaço menor. Vamos fazer aquela velha questão de, se eu tenho 50 balas e vou dividir para 10 pessoas, cada pessoa vai ganhar 5. Agora, se eu diminuo a quantidade de pessoas aqui que eu vou dividir, 50 balas dividido por 5, cada pessoa vai ganhar 10 balas, tá certo? Então, se eu diminuo a quantidade do volume, do espaço que ele ocupa, tá? Eu tenho que aumentar a densidade dele. Aplica-se uma força de 80 newtons perpendicularmente a uma superfície de 0,8 metros quadrados. Então, olha só. A força que está sendo aplicada é de 80 newtons, tá? A área da superfície é de 0,8 metros quadrados. Aí ele quer que você calcule a pressão. Bom, nós vimos que pressão é força sobre área. Essas unidades aqui estão no sistema internacional. Então vai ficar pressão é igual a 80 sobre 0,8. Isso aqui vai dar 100 newtons por metro quadrado. Bom, e 100 newtons por metro quadrado é a mesma coisa que eu dizer que é uma pressão de 100 pascais, tá certo? Newton por metro quadrado e pascal é exatamente a mesma unidade de medida. Agora, na questão 8, ele pergunta assim, qual é a pressão exercida por um tanque de água que pesa 1000 newtons? Então, olha só, para não confundir, peso, que também é uma força, está valendo 1000 newtons, sobre uma base que tem uma área de 2 metros quadrados. Então, pressão vai ser força sobre área, tá? A força vale 1000 newtons, a área 2 metros quadrados. Isso significa dizer que a minha pressão aqui vai ser de 500 newtons por metro quadrado, tá certo? Próxima questão. A água contida num tanque exerce uma pressão de 40 newtons por metro quadrado. Então, a pressão que eu tenho disponível aqui, de acordo com os dados, é de 40 newtons por metro quadrado sobre a sua base. Se a base tem uma área de 10 metros quadrados, calcule a força exercida pela água sobre a base. Então, vamos lá. Pressão é força sobre área, tá? Se o meu objetivo é calcular a força, a área vai para lá multiplicando. Então, eu vou ficar aqui, força é pressão vezes a área. Ou seja, pressão 40 newtons por metro quadrado, área 10 metros quadrados. Isso aqui vai dar uma força de 400. Bom,
metro quadrado com metro quadrado, ok? A força vai estar em newtons, certo? Próxima questão. Um indivíduo precisa atravessar um lago coberto com uma fina camada de gelo. Em que situação ele tem maiores probabilidades de atravessar o lago sem que o gelo se quebre? Andando normalmente ou arrastando-se no gelo? Arrastando-se deitado no gelo. Então vamos lembrar que se a pessoa caminhar normalmente, ela vai deixar a marca de 2 pés. Certo? Se a pessoa estiver se arrastando, o meu desenho aqui vai ficar maravilhoso, né? Vai ficar alguma coisa parecida com isso, tá? Então, a grande questão é, aqui eu tenho maior área. Se eu tenho maior área, eu vou ter menor pressão. Aqui eu tenho menor área, consequentemente, maior pressão. Já que o indivíduo é o mesmo, o peso é o mesmo, então isso não vai ser alterado. Então, onde que ele tem maiores probabilidades de atravessar sem que o gelo se quebre? Nessa situação aqui. Por quê? Nessa situação, a área de contato da pessoa com o gelo vai ser a maior possível, e nesse caso, com menor pressão, as chances de que o gelo se quebre são bem menores, certo? Questão 11. Um faquir possui 2 camas do mesmo tamanho, uma com 500 pregos e a outra com 1.000 pregos. Então, olha só. Ele está falando que ele tem uma cama, vou tentar fazer aqui, ó, 3 quadradinhos, 3 quadradinhos, 3 quadradinhos e 3 quadradinhos. Mais outra cama aqui igual. Então, 3 quadradinhos, 3 quadradinhos, 3 quadradinhos e 3 quadradinhos. Só que numa dessas camas, ele tem 500 pregos e na outra ele tem 1.000 pregos. Então quer dizer que a quantidade de pregos vai ser maior. Bom, aí é a mesma situação que a gente acabou de ver ali. Onde eu tenho maior quantidade de área de contato, ou seja, maior quantidade de pregos, eu vou ter menor pressão. Então, onde que ele vai estar mais confortavelmente instalado? Exatamente naquela cama que tem maior quantidade de pregos. Lembrando que ele insistiu aqui, ó, as 2 camas são do mesmo tamanho, tá ok? Quando a faca está cega, não afiada, é necessário uma força maior para descascar uma laranja do que quando ela está afiada. Por quê? Bom, vamos tentar fazer um desenho aqui assim, ó. A faca cega, ampliando aqui a lateral, como se fosse fazer um corte na faca, ela tem esse formato. Uma faca afiada, o formato dela é esse aqui. Ok? Quando você vai encostar essa área aqui na laranja para poder descascar, a área de contato aqui é relativamente grande quando comparada com essa, tá? Que vai ser bem menor. Ok? Então, quando eu estou usando uma faca afiada, eu preciso de menos força para poder cortar, descascar a laranja, porque com menor área de contato, maior a pressão, e por isso eu preciso fazer menos força para poder descascar a laranja. Ok, pessoal? Terminamos a correção desses exercícios. Bons estudos para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.